Olá, esta é a questão 172 do Enem 2023, caderno rosa, e o tema é medidas de tendência central, que é média, mediana e moda. Antes de iniciar a resolução da questão, gostaria que você se inscrevesse no canal caso não seja inscrito e divulgasse o conteúdo de matemática para as pessoas interessadas no Enem 2023, se preparando para o Enem 2024. Então vamos à resolução da questão 172, que diz o seguinte: uma empresa de transporte faz regularmente o levantamento do número de viagens realizadas durante o dia por todos os 160 motoristas cadastrados em seu aplicativo. Em um certo dia, foi gerado um relatório por meio do gráfico de barras, que é o gráfico que está aqui embaixo, no qual se relacionaram a quantidade de motoristas com a quantidade de viagens realizadas até aquele dia. Então, aqui embaixo o número de motoristas, tá? E aqui o número de viagens, a quantidade de viagens. Uma coisa importante de observar, que talvez passe despercebida e é importante a interpretação desse gráfico para resolver esse exercício, é que é o seguinte: aqui tem a quantidade, né? Por exemplo, 10 motoristas fizeram uma viagem, 10 motoristas fizeram duas viagens, então 10 mais 10 já seria 20, e aqui 55 e assim vai. Ou seja, a gente teria que somar todas essas quantidades para dar os 160 que falou lá no começo do texto, certo? Bom, continuando, comparando os valores da média, mediana e moda da distribuição das quantidades de viagens realizadas pelos motoristas cadastrados nesta empresa, obtém-se, aí está lá as alternativas. Então a gente vai ter que comparar para saber se é igual, maior, menor, qual desses valores aí seria o menor. Então nós vamos ter que fazer o cálculo dos três. Eu vou começar pelo mais fácil, que é a moda, que é o valor que mais aparece em uma distribuição, é um valor que tem a maior frequência. E observando o gráfico que foi apresentado aí, a gente percebe que a moda é esse número aqui, o número 3, que 55 motoristas fizeram essa quantidade de viagem. Bom, então aqui tranquilo, moda 3, tá? É o valor que mais aparece, tem a maior frequência. Aí o que acontece? Nos outros nós vamos ter que fazer mais ou menos a mesma coisa. Agora vamos lá, a mediana. A mediana será o valor que ocupa a posição central, e geralmente a gente organiza esses dados numa ordem crescente ou decrescente, que é chamado de rol, tá? Só que o que acontece? São 160 valores, então é difícil da gente organizar. Então vamos pensar um pouquinho aqui, como a gente tem um conjunto de números pares, então a mediana para ocupar a posição central está na metade desses valores, ou seja, metade de 60 seria 80, né? Então seria a 80ª posição e a 81ª, certo? Então nós vamos ter que analisar aquele gráfico para encontrar a mediana, que está exatamente aqui, que é a média dos termos centrais, no caso aí, né? Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos ver aqui a quantidade de viagens e tentar localizar mais ou menos aonde que está esses valores. Então aqui nós temos 10 motoristas, 10 mais 10 são 20, né? 20 que fizeram duas viagens aí, né? Seria a quantidade já 20 aqui, motorista, analisando o gráfico. E depois 20 mais 55 já seriam 75 motoristas. E a gente tem aqui 75 mais 100, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que a posição 80 ou 81ª e 80ª posição está nesse intervalo aqui, que seria 4 viagens, tá? Então, analisando o gráfico, a gente vê isso, e agora é só fazer a média desses dois camaradas,
que seria como aqui, tá? Eu faria 4 mais 4, porque com certeza seria a quantidade de viagens ali na posição 80ª e 81ª, dividido por 2, média do termo central aí. 4 mais 4 dá 8. 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, até aqui, a gente sabe que a moda, né, ela é menor que a média. Ainda não dá para responder, porque a gente não sabe o valor, perdão, a mediana, né? A moda, ela é menor que a mediana. E ainda não dá para responder, porque a gente não sabe o valor da média, tá? Então, nós vamos ter que fazer o seguinte: nós vamos ter que calcular a média de viagens de 160 motoristas. Então, vamos fazer aqui o cálculo aqui. Eu vou colocar todos os valores e a gente vai simplificando, vamos ver o que dá para fazer. Bom, então, olhando a tabela, a gente tem 1 vezes 10 aqui, né? Então, a quantidade de motoristas tem que ver o número de viagens que todos os motoristas fizeram e dividir pelo total de viagens realizadas, ou seja, 160. Então, segundo aqui, 2 vezes 20, tá? Então vai ser 2 vezes 20, mais 3 vezes quanto? 55 motoristas fizeram 55. Vou pôr 75 aqui, 75 está no intervalo de cima. Mais 4 vezes 25, tá? Então são 4 motoristas que fizeram, são 25 motoristas que fizeram 4 viagens, mais, vou colocar o valor só para entender a interpretação, né? 5 vezes 0, ou seja, nenhum motorista fez 5 viagens, e aqui 6 vezes 50, então mais 6 vezes 50, certo? E mais o último valor aqui, que é 7 vezes 10. Então, todos os motoristas e os números de viagens estão aí. Opa, é 10, não é isto, certo? E aí, depois de somar tudo isso aqui, nós vamos dividir por 160, tá? Que é o número de motoristas que tem. Já vamos simplificar aqui, que aqui vai dar 0, tá? Vou começar pelos mais fáceis. Aqui vai ser 300, aqui vai ser 70, 4 vezes 25 dá 100, aqui vai dar 10, aqui vai dar 20, e agora 3 vezes 55. É bom desmembrar que fica mais fácil fazer o número, né? Então, 3 vezes 50 dá 150, e 3 vezes 5 dá 15. Então, 150 mais 15 dá 165. Então, agora a gente tem que somar todos esses valores aí, tá? Começando com aqui, ó, que eu acho que foi mais fácil. Então, aqui 100, 400, 470, 480, 500. E 500 mais 165 vai dar 665, dividido por 160, tá? E a gente vai encontrar o valor da média, né? Quantidade média aí de viagens. Bom, fazendo o cálculo aqui, acredito que o mais próximo será 160 vezes 4 unidades aí, que é o mais próximo aí do valor. Mas vamos ver aqui, ó, que vai dar 0, vai ser 24, vai 2, 4 vezes 1, 4, com 2 que subiu, 640, chegou próximo aí do valor. De 625, tirando 640, sobra 25, certo? Então, aqui é 4, acrescenta a vírgula, e o 0 aqui vai dar 1, mas daria para continuar, mas já dá para a gente comparar os valores, porque 4,1 já dá para ter uma ideia. Então, aqui é aproximadamente a média 4,1. Então, a organização das informações fica o seguinte: a moda, o menor valor, a média, o maior, e a mediana no meio, tá?
ou seja, a moda, a moda é o menor valor, mediana no meio e a média é o último valor. E a única informação que tem isso aí é justamente a alternativa I. Moda menor que a mediana e mediana menor que a média, tá bom? Então é isso para a questão 172. Um abraço a todos, até!